E lá vamos nós, né? E lá vamos nós. E lá vamos Esta nós. não é. E lá vamos nós. Acho que é legal. Oh, esta também não é. E Vamos continuar, né? Em todo o contexto que a gente estava falando na última parte, no último vídeo, ele começa a ir para um lado de que o ideal não é algo legal, né? Então essa parte vai bater muito nisso. Ele fala: a palavra ideal é uma palavra suja para mim. Então a partir disso, a gente já vai ir para uma reflexão também do perfeccionismo, que também não é algo legal na visão dele. Então, vamos às palavras dele. Não tenho ideais. Os ideais deixam as pessoas loucas. Foram ideais que transformaram o mundo inteiro em um grande hospício. O ideal quer dizer que o homem não é aquilo que deveria ser. O ideal cria tensão, ansiedade, angústia, divide o homem e o torna-o esquizofrênico. Além disso, o ideal está no futuro, enquanto o homem está aqui. Os ideais são impossíveis e é por isso que são ideais. Eles levam o homem à loucura e o deixam insano. Depois vem a condenação, pois ele nunca alcança o ideal. Cria-se a culpa. Digamos que eu afirme que ter 2 olhos não é suficiente e é preciso ter 3 olhos. É preciso abrir o terceiro olho? Abra seu terceiro olho. E agora faça um esforço. Dessa e daquela forma. Fique de cabeça para baixo e repita um mantra. Mas o terceiro olho não abre. E agora a pessoa começa a se sentir culpada. Está faltando alguma coisa. Ela não é a pessoa certa. Torna-se depressiva. Esfrega com força o terceiro olho e ele não abre. Cuidado com todo esse absurdo. Os 2 olhos que cada indivíduo tem são lindos. E se algumas têm apenas um único olho, perfeito. Basta que elas se aceitem como são. Deus as fez perfeitas. Ele não deixou nada incompleto em ninguém. E se sentem que algo está incompleto, então é porque faz parte da perfeição. Elas são perfeitamente imperfeitas. Deus sabe melhor do que ninguém. Somente na imperfeição existe crescimento. Somente na imperfeição existe fluxo. Somente na imperfeição algo é possível. Se as pessoas fossem simplesmente perfeitas, estariam mortas como uma rocha. Daí não haveria nada acontecendo. Daí nada poderia acontecer. Se é que vocês me entendem. Eu gostaria de lhes dizer: Deus também é perfeitamente imperfeito, pois, do contrário, já estaria morto há muito tempo. Não teria esperado Nietzsche declarar que Deus está morto. O que esse Deus estaria fazendo se ele fosse perfeito? Não poderia fazer nada. Não poderia ter nenhuma liberdade para fazer algo. Não poderia crescer. Não haveria nenhum lugar para onde ir. É preciso que cada um se aceite como é. E não estou interessado em nenhuma sociedade ideal, de jeito nenhum. Não estou interessado em indivíduos ideais. Não tenho interesse em qualquer forma de idealismo. E para mim, a sociedade não existe. Existem apenas indivíduos. A sociedade é só uma estrutura funcional utilitária. Não se tem domínio sobre a sociedade. Mas as pessoas pensaram em como melhorar a sociedade, em como fazer a sociedade ideal. No entanto, essas pessoas provaram ser um desastre. Elas provocaram um grande prejuízo, uma vez que, em função de sua sociedade ideal, destruíram o autorrespeito e criaram a culpa em todo mundo. Todo mundo é culpado, ninguém parece ser feliz da maneira que é. É possível criar culpa por qualquer coisa e, uma vez criada a culpa, a pessoa se torna poderosa. Aquele que cria a culpa no outro torna-se poderoso em relação a ele. Portanto, é bom lembrar dessa estratégia, porque depois apenas o primeiro poderá redimir o segundo da culpa. Depois, o segundo
terá que ir até o primeiro. E aí vem a citação, né, meio lógica no comparativo, que fala da religião. O padre antes cria a culpa para que depois os fiéis tenham que ir à igreja. Daí, então, os fiéis têm de ir e confessar: eu cometi esse pecado. E o padre os perdoa, em nome de Deus. Primeiro o padre cria a culpa em nome de Deus e depois perdoa as pessoas em nome de Deus. E aí ele traz uma história que ele fala de um menino que vai se confessar e tal, e sempre fazendo uma coisa repetidamente errada. Mas aí um dia ele faz a coisa errada, a mãe vê e manda ele lá se confessar, só que manda um bolo junto. E aí a fila estava tão grande, estava demorando tanto, que o menino comeu o bolo. E aí o padre, na hora, pergunta para ele, quando vai se confessar: tá, e cadê o bolo que a tua mãe me prometeu? Então, eu comi. Eu estava impaciente e acabei comendo. Tá, e por que tu não fez a outra coisa, então? Então, a reflexão que ele traz é na ideia de que a pessoa que colocou a culpa, no momento que aquela culpa não traz nada de interessante para ele, ou afeta que ele receba algo interessante para ele, tu pode culpar, tu pode ficar culpado da primeira coisa que tu estava fazendo. É meio contraditório, né? Se eu vou receber alguma coisa, não, tu pode fazer o que tu estava fazendo antes, mas me entrega o que era para ser entregue. E se a gente for olhar ao longo da nossa vida, ao longo da história, teve vários movimentos assim, né? Não estou falando só da parte de religião, gente. Estou falando de tudo. Política, guerra, enfim. Tudo que tu possa imaginar tem esse envolvimento. Tem essa manipulação de, digamos, de culpa, de redimir da culpa. Tudo. Vamos botar tudo. Tudo é muita coisa. Vamos colocar quase tudo, então. Mas é só parar e refletir um pouquinho. Mas o que ele quer trazer é o seguinte: não há ninguém lá para salvar as pessoas, porque, em primeiro lugar, elas não cometeram nenhum pecado. Elas não precisam ser salvas. Não tenho interesse por nenhuma sociedade ideal. Por favor, abandone esse sonho, pois isso tem criado grandes pesadelos no mundo. Lembre-se, nada pode acontecer agora em termos políticos. A política está morta. Não importa em quem votem, se é de direitas ou de esquerda, façam isso sem ilusões. É necessário renunciar à ideia de que algum sistema pode ser o salvador. Seja comunismo, fascismo, gandhismo, nenhuma sociedade pode salvar as pessoas. E nenhuma sociedade pode ser uma sociedade ideal. E não há nenhum salvador, seja Cristo, Krishna, Rama. É preciso simplesmente abandonar esse absurdo que as pessoas carregam sobre a culpa e o fato de serem pecadoras. Coloque toda a sua energia na dança, numa festa, para celebrar a vida. E daí então o homem é ideal, aqui e agora, mas não que seja necessário tornar-se ideal. A ideologia, como tal, perdeu sua verdade. Na realidade, ela nunca esteve lá, em primeiro lugar. E o poder de persuadir também é algo que se foi. Algumas mentes sérias deixaram de acreditar que alguém possa estabelecer planos e, através de engenharia social, produzir uma nova utopia de harmonia social. Estamos vivendo na era da liberdade total. Atingimos a maioridade. A humanidade não é mais infantil, está mais madura. Estamos vivendo em um período muito socrático, porque as pessoas estão fazendo todas as perguntas importantes sobre a vida. Não comecem a desejar e ansiar por algum futuro ideal, ideia, perfeição. Abandone todos os ideais e viva o aqui e agora.
E aí nós começamos a falar sobre o perfeccionismo. O perfeccionismo é a raiz de toda a neurose. A menos que se livre da ideia da perfeição, a humanidade nunca vai ser sã. A própria ideia da perfeição levou toda a humanidade a um estado de loucura. Pensar em termos de perfeição significa pensar em termos de ideologia, objetivos, valores e o que se deve ou não fazer. As pessoas têm um determinado padrão a cumprir e, se caírem desse padrão, vão se sentir extremamente culpadas, pecadoras. E o padrão tende a ser definido de maneira tal que as pessoas não consigam alcançá-lo. Se puderem alcançá-lo, não será de muito valor para o ego. É por isso que a qualidade intrínseca do ideal perfeccionista é que ele deva ser inatingível, pois só então valerá a pena obtê-lo. É possível ver contradição? E essa contradição cria uma esquizofrenia. As pessoas tentam fazer o impossível, sabendo perfeitamente bem que não vai acontecer e que não pode acontecer, pela própria natureza das coisas. Se puder acontecer, então não se trata tanto de perfeição, e daí qualquer pessoa pode fazê-lo. Por consequência, não há muito alimento para o ego nisso. O ego não pode mastigar, não pode crescer. O ego precisa do impossível. Mas o impossível, por sua própria natureza, não vai acontecer. Portanto, restam apenas duas opções. A primeira é começar a se sentir culpado. Se a pessoa é inocente, simples, inteligente, vai começar a se sentir culpada. E a culpa é um estado de doença. Não estou aqui para criar culpa em ninguém. Todo o meu esforço é para ajudar as pessoas a se livrarem de toda a culpa. No momento em que elas se livram da culpa, irrompe a alegria. E a culpa está enraizada na ideia de perfeição. A segunda opção é a seguinte: se a pessoa é astuta, então vai se tornar uma hipócrita. Vai começar a fingir que obteve a perfeição. Ela enganará os outros e até mesmo tentará enganar a si mesma. Vai começar a viver ilusões, alucinações, e isso é muito profano, muito herege, muito doentio. Fingir viver uma vida de pretensões é muito pior do que a vida de um homem culpado. O homem culpado, pelo menos, é simples, mas o homem que finge é o hipócrita, o santo, o chamado sábio, o Mahatma, é um trapaceiro. Ele é basicamente desumano, e é desumano consigo mesmo, porque reprime a si mesmo, uma vez que esta é a única forma de fingir. Tudo que ele encontrar em si mesmo, que vá contra a perfeição, terá que ser reprimido. Ele ficará fervendo por dentro, cheio de raiva e de fúria. Sua raiva e fúria virão para fora de várias maneiras, seja com sutileza, seja de forma indireta, elas virão à tona. E aí ele começa a falar que mesmo pessoas que na história são ditas como santas, como magníficas, né, de bondade, luz e blá blá blá, todas elas passaram por momentos de raiva também, todas elas tiveram raiva, elas não reprimiram a sua raiva. E aí ele vai fazendo comparativos e ele vai explicando o porquê depois. Mas a ideia que ele traz é referente a... Foi colocado um padrão, uma perfeição nesses seres, nessas pessoas, a nível mitológico, né? A nível extremo. Então, quando tu te coloca numa comparação a uma pessoa dessas, a um ser desses, nossa, tu entra na parte do lixo, né? Então, não dá pra gente pegar e colocar como comparação, achar que essas pessoas, esses seres foram perfeitos. Eles tiveram suas falhas e é aí que tá. É a partir das falhas que nós vamos evoluindo. É a partir das coisas que nos incomodam que vem a evolução. Afinal, estamos aqui para evoluir e aprender.
As coisas que são perfeitas, elas impedem essa evolução. Como ele disse, se tudo tivesse perfeito, o que teria para ser feito? Nada. Então vamos continuar. Essas ideias estúpidas foram perpetuadas apenas para fazer a humanidade sofrer. Ao terem essas ideias na mente, as pessoas vão se sentir culpadas por tudo. Amo este mundo porque ele é imperfeito. É imperfeito e é por isso que está crescendo. Se fosse perfeito, teria morrido. O crescimento é possível somente se houver imperfeição. A perfeição significa um ponto final. A perfeição significa a morte definitiva. Então não há nenhuma maneira de ir além dela. Gostaria que as pessoas lembrassem sempre que eu sou imperfeito, que todo o universo é imperfeito e que amar essa imperfeição, alegrar-se com essa imperfeição, é toda a minha mensagem. Não se preocupe com a perfeição. Substitua a palavra perfeição por totalidade. Não pense em termos de ter que ser perfeito, pense em termos de ter de ser inteiro. A totalidade vai dar uma dimensão diferente. Esse é o meu ensinamento. O homem deve ser inteiro, deve esquecer sobre ser perfeito. O que quer que esteja fazendo, deve fazê-lo em sua totalidade, não perfeitamente, mas totalmente. E qual é a diferença? Quando uma pessoa fica com raiva, o perfeccionista diz: isso não é bom, não fique com raiva. Um homem perfeito nunca fica com raiva. Isso é simplesmente absurdo, porque todos sabem que Jesus ficava irritado. Ele ficava com raiva da religião tradicional, dos sacerdotes, dos rabinos. Ele ficava com tanta raiva que, sozinho, enxotava todos os cobradores de impostos do templo com um chicote na mão. E gritava no limite de sua voz, e os cobradores ficavam com medo, pois sua raiva era muito intensa, muito passional. Não se trata apenas de um acidente, o fato de que as pessoas para as quais ele nasceu tiveram de matá-lo. Ele estava realmente bravo, estava revoltado. Lembre-se, o perfeccionista vai dizer: não fique com raiva. Então o que a pessoa vai fazer? Vai reprimir a sua raiva, vai engoli-la. E isso se tornará uma espécie de envenenamento em seu ser. Vamos fazer um parênteses. Já que estamos falando de raiva, abaixo ali na descrição deste vídeo tem o link para um outro vídeo, né, de saber dizer não. Então, se você está com raiva reprimida, né, e sente que precisa entender o porquê que ela está aí, esse vídeo pode ser algo libertador para você. Então, após terminar este vídeo, vai lá e clica no link. A pessoa pode reprimir a raiva, mas depois ela vai se transformar em uma pessoa irritadiça, e isso é ruim. A raiva, como um surto de vez em quando, tem sua própria função, tem sua própria beleza, tem sua própria humanidade. Um homem que não é capaz de ter raiva vai ser covarde, não vai ter coragem. Um homem que não consegue ficar com raiva também não será capaz de amar, pois ambos precisam de paixão, e é a mesma paixão. Um homem que não pode odiar não será capaz de amar, pois eles caminham juntos. Seu amor será frio, e lembre-se, um ódio quente é muito melhor do que um amor frio. Pelo menos é humano, tem intensidade, tem vida, respira. E um homem que perdeu toda a paixão vai ser chato, insípido, morto, e sua vida, como um todo, estará imbuída de raiva. Ele não vai expressar isso, ele vai continuar reprimindo. Camada sobre camada, a raiva vai se acumular, e ele simplesmente será uma pessoa irritadiça. Qualquer um pode ir ver seus chamados Mahatmas e santos, e se certificar de que são pessoas amargas. Eles acham que controlam sua raiva, mas o que uma pessoa pode fazer com uma raiva controlada? Pode apenas engoli-la. Para onde ela vai?
ela pertence à pessoa, é parte dela e permanecerá contida nela, sem ser expressa. Sempre que a raiva é expressa, a pessoa se liberta dela. E depois da raiva, ela pode sentir compaixão novamente. Depois que a raiva e a tempestade tiverem ido embora, ela poderá sentir o silêncio do amor de novo. Há um ritmo entre o ódio e o amor, entre a raiva e a compaixão. Se uma delas é descartada, a outra desaparecerá. E a ironia é que tudo o que a pessoa estiver abandonado terá apenas engolido e vai tornar-se parte do seu sistema. A pessoa vai ficar simplesmente irritada, sem razão alguma, sua raiva será irracional. Vai aparecer em seus olhos, em sua tristeza, em sua melancolia, em sua seriedade. E assim, a pessoa se tornará incapaz de celebrar. Dá para fazer até um comparativo com a medicina chinesa, né? No momento que a gente engole a raiva, né? A gente tranca a raiva, a gente engole os sapos, pode incomodar a garganta, vai incomodar o fígado, e aí vai aparecer nos olhos, pode aparecer aquela vermelhidão nos olhos, a visão ficar desfocada, as unhas ficarem quebradiças, enfim. O corpo vai começar a tentar externar essa raiva de alguma forma. Continuando. Quando digo substituir a perfeição pela totalidade, quero dizer que, quando a pessoa estiver com raiva, que esteja totalmente com raiva. Então, basta ter raiva, raiva pura. E a raiva tem sua beleza. E o mundo será muito melhor quando o homem aceitar a raiva como parte da humanidade, como parte do jogo das polaridades. Não se pode ter leste sem ter oeste, não se pode ter noite sem ter o dia, assim como não se pode ter o verão sem ter o inverno. O homem tem que aceitar a vida em sua totalidade. Há um certo ritmo, há uma certa polaridade. Ou melhor, há uma polaridade. Então, gente, vocês viram que o negócio é... Esse daqui, essa parte do capítulo pegou para dar uma chacoalhada mesmo. E aí depois, no próximo capítulo que a gente começa na parte do sucesso. E aí até tô curioso para saber o que ele vai trazer dentro do ego com a questão do sucesso, se não pode ser perfeito, né? Enfim, vamos aprender juntos. Então, espero que tenha curtido mais essa parte aí do segundo capítulo. No próximo vídeo começamos já o terceiro capítulo, certo? Gratidão por estar aqui, por estar participando dessa reflexão e nos vemos em breve. Até mais.